Então, no vídeo de hoje, nós vamos falar um pouco sobre distúrbios de coagulação. É um tema bastante corriqueiro, quem trabalha principalmente com pacientes com necessidades especiais, em face dos distúrbios de coagulação, está vinculado a algumas condições. E como regra geral, nós sabemos que esses distúrbios de coagulação são doenças que causam anormalidades da hemostasia. Então, bastante pertinente e importante, principalmente no segmento de cirurgia oral e periodontia, em virtude de trabalharem diretamente com essa etapa da fisiologia, né, que é a hemostasia. Então, qualquer alteração das vias de hemostasia, assim como dos componentes, como vasos, plaquetas e os fatores de coagulação, podem gerar alterações da coagulopatia, que são as coagulopatias de um modo geral, que resultam em quadros clínicos específicos. Então, como distúrbios da coagulação, nós temos que relembrar, por exemplo, a cascata de coagulação. Então, veja que eu vou ter componentes importantes inerentes da participação dessa cascata de coagulação, principalmente elementos esses que nós vamos, muitas vezes, investigar sua alteração tanto de normalidade quanto anormalidade no coagulograma. Então, por exemplo, eu tenho aqui a protrombina, que é um elemento clássico que a gente investiga lá no exame do coagulograma. E essa cascata de coagulação, muitas vezes, ela vai estar deficitária em algum distúrbio de coagulação que possa existir. Então, muitas vezes o indivíduo tem a própria doença de coagulação vinculada, por exemplo, a algum fator intrínseco ou extrínseco dessa cascata de coagulação, ou algum componente oriundo da produção desses fatores. Muitas vezes o fibrinogênio, a fibrina, que é principalmente o elemento final dessa cascata. Então, geralmente, essas alterações estão vinculadas, muitas vezes, a essa cascata de coagulação. E muitas vezes essas alterações elas podem ser divididas em alguns componentes básicos. Então a gente tem, por exemplo, as trombocitopenias, muitas vezes relacionadas a drogas, a doenças imunológicas, que é a púrpura, por exemplo, algumas doenças de neoplasia da medula óssea, e muitas vezes há alterações específicas de órgãos, principalmente o baço, que a gente cita aqui o hiperesplenismo, né? A gente pode também encontrar a trombocitopenia, oriunda de alterações hereditárias. Aí nelas temos algumas doenças, principalmente a doença de von Willebrand, ou doença de armazenamento, ou a síndrome de Bernard, que está bem associado a distúrbios das plaquetas, e tem essa origem hereditária, é uma doença rara, né? Geralmente, das hereditárias, o grupo que a gente mais encontra é a doença de von Willebrand, ou muitas vezes alterações adquiridas. Aí a gente pode ter aqui defeitos induzidos por drogas, uremia, alterações mieloproliferativas, muitas vezes oriundo, né, de neoplasias da medula óssea, e também a trombocitopenia relacionada com a síndrome da imunodeficiência adquirida. Temos também as alterações hereditárias, aí a gente tem associado a hemofilia A e B e também a doença de von Willebrand, ou alterações adquiridas. Aí nela a gente tem um incremento da doença hepática, já estudada por nós, o uso de anticoagulantes, principalmente os de via oral, terapia pela heparina, principalmente os pacientes renais estão vinculados a esse grupo, ou muitas vezes má absorção de nutrientes, principalmente o ferro, vitamina K, que são elementos importantes lá para a formação da fibrina, para a ativação da agregação plaquetária, com a formação do coágulo. Muitas vezes essas alterações têm essa carência. O paciente não consegue formar o coágulo e, consequentemente, tem um sangramento, né, mais anormal.
E para o manejo odontológico geral desses tipos de condição aqui mencionada, vejam que são inúmeras alterações que nós podemos encontrar. Geralmente, as alterações hereditárias e doenças como a trombocitopenia, de um modo geral, ou seja, pacientes que apresentam distúrbio das plaquetas, esses pacientes eles têm um manejo muito pontual, induzido geralmente, ou conduzido, melhor dizendo, pelo pessoal da hematologia, né? Ou pelo pessoal dos hemocentros. Então, aqui no Rio de Janeiro, a gente sabe que o hemocentro faz todo esse tratamento odontológico desse grupo de pacientes, porque muitas vezes requer um manejo mais específico. Entretanto, na clínica odontológica diária, nós já estudamos isso, sabemos que alguns pacientes podem ter essas alterações oriundas do uso crônico de anticoagulantes, que também não tem mistério para a gente fazer a intervenção. Obviamente que as outras alterações que eu mencionei, seja ela vinculada à trombocitopenia específica e também doenças hereditárias, esse grupo de pacientes geralmente eles são tratados num centro de referência, que aqui no Rio de Janeiro é o Hemocentro. Então, muitas vezes, esses pacientes, eles requerem, né, geralmente de coagulograma. Muitas vezes, esse coagulograma, durante o tratamento odontológico, ele é realizado semanalmente, ou muitas vezes é realizado durante o atendimento. Principalmente se esses pacientes, eles precisam de intervenção cirúrgica, principalmente cirurgia oral menor, né? E muitas vezes, quando os pacientes têm essa alteração, eles precisam de um parecer da hematologia, né? Então, geralmente, o hematologista vai indicar para a gente o risco, né? O grau de tratamento que aquele paciente tem. Outras coisas também que a gente tem que lembrar, que esse grupo de pacientes especificamente, seja ele com alteração principalmente hereditária, deve ser contraindicado para eles, né, o uso de aspirina, porque são pacientes que fatidicamente vai ter alteração proveniente dos fatores intrínsecos e extrínsecos, e geralmente esses fatores para investigação, o hematologista é que faz a prescrição para saber que tipo de fator aquele paciente é carente. Muitas vezes, ele durante os tratamentos cirúrgicos, eles fazem reposição desse fator lá da cascata de coagulação, e muitas vezes esses pacientes não podem usar medicamentos que podem causar agregação de plaquetas. Então a gente lembra, por exemplo, da aspirina e também de anti-inflamatórios não esteroidais. Então são contraindicados para esses pacientes. Outra coisa importante é que, geralmente, durante os bloqueios anestésicos, para esse grupo de pacientes especificamente, o ideal é se fazer crioterapia local. Então, muitas vezes, eles são induzidos, ou até no próprio serviço, eles são induzidos a tomarem sorvete, a fazerem uso, por exemplo, oral do picolé, né? Fazer o geladinho, tomar esses medicamentos antes da intervenção ou logo após. Então, geralmente, essa crioterapia nas 12 24 horas por 20 minutos, com intervalo de 10 minutos. Então, geralmente, eles fazem bochechos mais gelados. Esse bochecho, ele não tem essa indução, por exemplo, de fazer o ato mecânico e sim o paciente eliminar. Geralmente, eles retêm essa a água, né, mais gelada, né, o bochecho mais gelado, ou muitas vezes são induzidos a tomar sorvete ou então fazer uso de picolé. Então, geralmente eles fazem essa crioterapia local para que eles não tenham nenhuma hemorragia oriunda do bloqueio anestésico, dessas infiltrações, principalmente os regionais e infiltrações sublinguais. Em cirurgias, esses pacientes, o ideal é a gente sempre manter a hemostasia local. Então, fazer, né, a prática de sutura com fio não reabsorvível, e geralmente a gente avalia, essa sutura ela pode permanecer até 15 dias, sem problema nenhum, para justamente a retenção do coágulo ser bem justaposta.
Realizar sutura individual, então a gente contraindica suturas contínuas. Para esses pacientes, muitas vezes, associado a essa sutura, eles devem fazer curativos antifibrolíticos. A gente lembra aqui das espumas de fibrina, por exemplo, ou da aplicação de fibrina local, né, ou selos de fibrina. Muitas vezes são aplicações locais de fibrina no próprio alvéolo ou na própria ferida cirúrgica. Então, a aplicação dessa espuma de fibrina nos alvéolos pós-exodotia ou os selantes de fibrina nas feridas cirúrgicas, por exemplo, nas biópsias, são indicados para esse grupo de paciente. Também em cirurgias eu posso lançar mão de medicamentos. Lembrando que esses medicamentos, por exemplo, o ácido tranexâmico, ele vai estar associado mais à retenção do coágulo. Então, geralmente os pacientes que têm, por exemplo, alteração tanto da via intrínseca ou extrínseca, a gente não contraindica esses medicamentos, né? Então, precisa saber se ele está compensado nas vias para o uso, né? Então, quando é indicado, nós realizamos no pré-operatório 24 horas, 2 a 3 comprimidos a cada 8 horas, ou no pós-cirúrgico, a gente pode estar realizando 5 a 7 dias, aí a gente pode pensar aqui de 25 a 30 miligramas por quilo de peso, de 8 em 8 horas. Né? Então, geralmente, essa medicação ela é dada por via oral, 2 a 3 comprimidos, a cada 8 horas. E muitas vezes, nos pacientes, principalmente renais, a gente tem que obedecer o peso deles, quanto de massa corporal eles têm. Nas emergências, geralmente, a gente lança mão dos medicamentos que a gente denomina via sistêmica. Então, a gente vai lembrar aí da injeção de infusão venosa, nessa concentração de 50 miligramas, e muitas vezes a gente faz a diluição correndo direto, tanto na solução isotônica, na glicose ou no ringue lactato. Ou muitas vezes a gente pode fazer a aplicação intramuscular na concentração de 1 ml a cada 50 miligramas. Né? Muitas vezes essa indicação aqui, ela não procede muitas vezes nas alveolorragias, quando muitas vezes o paciente não tem alteração de coagulopatia e muitas vezes ele foi submetido a uma intervenção cirúrgica, entretanto a sutura foi deficitária. Então é sempre bom a gente lembrar disso. Muitas vezes os pacientes chegam com a sutura um pouco frouxa, às vezes não suturou as papilas ali naquela exodontia. Então muitas vezes esses pacientes têm que serem ressuturados e não ser intervido com essa medicação aqui. Porque no passado se usava muito, por exemplo, o ácido tressânico a 3% embebido na gaze e colocado para ele fazer compressão. Então isso a gente não usa mais. Né? Nessa concentração aqui, que é um gel, ou muitas vezes na forma de creme, ou até na concentração de 50 miligramas, na solução diluída, se embebia em gás e pedia para o paciente morder, ou a gente fazia uma leve compressão naquela área. Quando a gente observa que esse paciente não tem a coagulopatia, a gente pode remover esse coágulo e fazer a sutura novamente. Agora, se ele tem a alteração hematológica, aí muitas vezes cabe a aplicação da medicação. Lembrando que se ele tiver alteração de fator intrínseco ou extrínseco, ela não vai ajudar em nada, né? Porque muitas vezes ele não está cumprindo toda a cascata. Não é só a retenção do coágulo que está ali presente, né? Então isso é bom sempre deixar bem claro. Outra coisa também que pode acontecer é a administração, por exemplo, da vitamina K. A gente sabe que ela participa da via de coagulação e muitas vezes a gente tem que fazer o esquema pré-cirúrgico da aplicação da vitamina K. Ela pode ser tanto intramuscular como endovenosa. Então aqui eu trouxe para vocês uma tabelinha que geralmente os serviços usam quando os pacientes fazem uso de anticoagulantes. Por exemplo, anticoagulantes bem potentes, então se investiga sempre o INR associado à concentração de vitamina K. Geralmente o canaquion aplicado de forma intravenosa. Então veja que dependendo do INR e do anticoagulante, esse esquema pode ser
diferente. Outra coisa também interessante é que muitas vezes a condição de hemorragia também vai estar associado à aplicação do anticoagulante e muitas vezes da vitamina K. Quando esses pacientes eles têm uma gravidade dessa coagulopatia, muitas vezes a associação do INR associado com a concentração de vitamina K não é suficiente. E esse paciente geralmente tem que fazer reposição do plasma e também concentração de complexo de protrombina, para justamente ativar essa cascata de coagulação que foi ativada. Obviamente que esse esquema aqui, ele é feito em nível hospitalar. A gente não faz esse manejo geralmente na clínica de odontologia diária. São nos hemocentros que é feito toda essa intervenção, todo esse manejo. Então é bom sempre deixar claro com relação a isso. Então vejam que nesses casos específicos, esses pacientes geralmente o parâmetro, o padrão ouro para se analisar essa cascata de coagulação, com certeza é investigar o TAP, o PTT e o INR desses pacientes, principalmente porque são fatores mais lábeis, né? São fatores que estão mais associados com a cascata de coagulação especificamente. Então, geralmente esses pacientes eles devem sempre passar por um coagulograma e geralmente eles requerem intervenção com vitamina K, principalmente quando as plaquetas estão inferior a essa concentração aqui de 50 mil milímetros cúbicos. Né? Então veja que eles têm realmente uma trombocitopenia muito vinculada. Então, essas seriam as condutas que a gente teria frente ao manejo odontológico cirúrgico desse grupo de pacientes. Ok? A dica que eu dou para estudar esse bloco de assuntos, e geralmente quando cai em concurso, eles geralmente perguntam coisas relacionadas ao coagulograma, né, muitas vezes, e ao transamin, que é o ácido tressânico, né? Geralmente são muito vinculadas a concurso. E onde é que eu posso estudar isso? Então, um livro que cai muito em concurso é esse livro do professor Paulo Santos, de São Paulo. Então, é um livro que tem esse capítulo muito bem escrito, de fácil leitura. Aí eu recomendo, se vocês quiserem aprofundar o conhecimento desse segmento, geralmente esse livro aqui ele é o mais indicado para a gente fazer o estudo dessas coagulopatias. Tanto que tem até aqui na capa do livro, ó, mostrando uma sutura com retenção do coágulo, aqui a remoção do coágulo, aqui ó, agentes antifibrolíticos para tentar minimizar a hemorragia pós-exodontia. Até tem essa ilustração na capa. Então é uma boa referência para que vocês possam utilizar. Ok? Tem umas perguntas aqui. Não precisa não, gente, colocar o nome.